Hello, my friends! Tudo bem, galera? Meu nome é Adriano Oliveira, esse aqui é o nosso canal da Hyper Theory e hoje eu vou ensinar vocês como desenvolver um aplicativo utilizando Power Apps. Então, se você ainda não conhece, o Power Apps é uma das soluções que a Microsoft disponibiliza hoje dentro do seu pacote. E, sendo assim, o Power Apps ele compõe uma aplicação, digamos assim, um pacote dentro da Microsoft que é chamado de Power Platform. Dentro desse Power Platform, existem outros aplicativos que também são considerados aí dentro dessa plataforma Microsoft, que são Power BI, Power Apps, Power Automate, dentre outros, né? Uma das coisas que são bem bacanas nessa parte de aplicação da Microsoft é que esses aplicativos normalmente eles têm integração. Então você consegue utilizar, né, combinações de Power Apps com o Power BI, de Power Apps com Power Automate. Então você consegue utilizar esses tipos de integrações, digamos assim. Então, a primeira coisa que você deve estar se perguntando, Adriano, mas como é que eu faço para ter uma conta do Power Apps? Provavelmente, se você já tem uma conta da Microsoft do Office 365, ele já está incluso. Mas caso você não tenha, a Microsoft tem um programa de desenvolvimento, né, de desenvolvedores para Power Apps. Então, basta você abrir uma nova guia, você coloca aqui Power Apps Desenvolvedor, e aí você vai cair nesse link aqui, ó, Plano para desenvolvedores do Power Apps. Então aqui basta você clicar em começar gratuitamente e aqui você pode ir seguindo todo o passo a passo, né? Colocar o seu e-mail. Se eu não me engano, não significa necessariamente que seu e-mail precisa ser da Microsoft. Pode ser um outro Gmail ou algo nesse sentido que você tenha. Porque no final, a Microsoft vai te dar um outro e-mail para você poder utilizar nesse programa de desenvolvedor. Então, eu não vou fazer o passo a passo da criação da conta aqui, mas vou deixar esse link aqui do plano de desenvolvedores para vocês, caso vocês queiram ler um pouco mais aí a documentação. E existem bastante coisa que dá para fazer dentro do Power Apps. Então, algo interessante também para passar para vocês é o seguinte, uma pequena observação. Esse programa de desenvolvedor são para pessoas da comunidade que querem contribuir com o desenvolvimento do Power Apps. Então, não adianta você tentar pegar essa conta aqui e utilizar ela em larga escala para sua empresa ou em produção, que isso não vai funcionar. Pode ser até que a Microsoft exclua sua conta nesse caso. É somente para estudo. Só que nesse caso que a gente está utilizando é um aplicativo individual que só você vai ter acesso e você vai conseguir acessar ele no seu computador ou no seu celular. E é esse o objetivo que eu tenho a passar para vocês aqui hoje. Então, o tema que eu vou abordar dentro desse aplicativo do Power Apps é um aplicativo voltado para finanças. Então, a gente sabe cada vez mais que quando a gente fala de dinheiro é um assunto bem delicado. E uma das coisas que faz com que a gente gaste muito mais do que a gente ganhe é a gente não mensurar aonde está indo o nosso dinheiro embora. Então, imagina que você por exemplo, toma café da manhã fora todos os dias, almoça fora, lancha, dentre outras coisas. Essas pequenas continhas no decorrer do seu dia a dia, no final do mês, elas dão uma diferença muito grande. É onde você vê sua fatura de cartão de crédito entre 2, 3, 4, 5 mil reais aí como exemplo. Então, um dos objetivos desse aplicativo é fazer com que você mensure os gastos que você está tendo, para que você possa identificar o que você consegue cortar. Depois disso, uma segunda aula que vai ser gravada vai ser com base nesse aplicativo que a gente criou. Porque quando você cria o aplicativo, você vai ter campos, né, que você vai preencher e eles vão ser populados em algum lugar. Então, se você olhar dentro aqui da estrutura da Microsoft, dentro do Power Apps, existem várias integrações, né, assim como eu disse anteriormente. Então, a Microsoft Power Apps, ele conversa com bancos de dados como SQL, listas do SharePoint, Google Sheets, o próprio Excel que tem dentro do pacote da Microsoft, e existem inúmeras integrações que você pode fazer. No caso dessa aula, eu vou ensinar vocês a integrar com uma conta do Google Sheets. Então, o Google e a Microsoft não são a mesma empresa, mas eles permitem a gente fazer esse tipo de conexão. Adriano, mas eu não quero fazer com a conta do Google Sheets. Você pode fazer também com uma conta sua do OneDrive, que é uma conta de um Excel online que a Microsoft também tem. Só que, nesse caso, eu prefiro fazer a conta aí utilizando o Google Sheets, dentre algumas outras possibilidades que dá para a gente fazer futuramente. Então, eu vou ensinar para vocês utilizando o Google Sheets. Para isso, é necessário que vocês tenham uma conta no Gmail também, mas não tem nenhum erro. Então, eu vou dar um Ctrl Shift N para abrir aqui uma guia anônima. Vou colocar aqui Gmail
Basicamente, você tem que vir aqui, fazer login. Se você não tiver uma conta, basta você criar e seguir todo o passo a passo. Não tem nenhuma dificuldade nisso. Então, vamos lá. Eu estou com uma outra guia aberta aqui, que já está logado com a minha conta da Hybrid Theory. Dentro dessa conta aqui do Google, né, eu vou clicar aqui nesses pontinhos de aplicativo e vou selecionar aqui planilhas. Então, dentro de planilha, eu vou criar uma nova planilha para conseguir armazenar os dados que eu quero popular no meu aplicativo. Então, eu vou clicar aqui, ó, em maisinho para abrir um aplicativo em branco, né, uma planilha em branco. Então, repara que a minha planilha não tem título e aqui está escrito página 1. Então, eu vou colocar aqui, ó, eu LTDA. Por que eu estou colocando esse nome, né? Eu LTDA? Você pode colocar o nome que você quiser, mas isso daqui é uma abordagem que algumas pessoas financeiras, digamos assim, falam para a gente que nós devemos tratar das nossas finanças como se a gente fosse uma empresa. Então, se o Adriano não cuidar das finanças dele corretamente, ele vai quebrar. Então, você poderia colocar, por exemplo, o eu SA, o eu LTDA, para simbolizar que você é uma empresa e você não quer quebrar a sua empresa, que é você mesmo. Então, eu vou vir aqui em cima, vou dar um Ctrl C para eu copiar o nome do LTDA e vou colar aqui embaixo onde está escrito página 1. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui as colunas com o nome que eu quero que apareça no meu aplicativo. Como assim, Adriano? Imagina que você quer registrar as suas transações financeiras. Então, para você poder registrar essas transações financeiras, você vai precisar de algumas colunas específicas. A primeira dela, você pode colocar aqui, por exemplo, a data. Ou seja, eu quero registrar qual foi a data que eu gastei determinado valor. Então, eu vou vir aqui, vou clicar em data, vou criar essa coluna. A próxima coluna que eu vou criar aqui vai ser uma coluna que eu vou chamar, por exemplo, de valor, né? Então, eu quero saber a data, quero saber o valor, quero saber o tipo de pagamento, então, se foi dinheiro, se foi cartão, ou algo nesse sentido. Então, data, valor, tipo de pagamento, e posso querer aqui, por exemplo, um motivo para entender e justificar o porquê que eu estou fazendo isso. Então, eu vou vir aqui, vou só centralizar para ficar um pouquinho mais organizado. Então, vou deixar centralizado. Vou vir aqui na barrinha, vou pintar de azul, colocar uma linha branca, só para ficar mais bonitinho, mas isso aqui não vai influenciar em nada praticamente lá no nosso aplicativo. E agora repara que eu tenho os meus dados. A única coisa que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, aonde está a data, eu vou colocar o 1 na frente dela. Então, eu vou colocar 1 tracinho data, 2 tracinho valor. Por que eu estou colocando isso? Porque provavelmente quando você listar isso dentro do Power Apps, ele vai classificar em ordem alfabética. E aí a data vai ser a primeira informação que a gente quer ver, e não o valor, e não o tipo de pagamento. Então, colocando ele nesse formato, ele vai reconhecer e na hora que a gente for criar o nosso aplicativo, ele vai colocar nessa ordem que eu estou colocando aqui. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso vir no meu aplicativo e eu preciso vir em Excel. O que eu posso fazer aqui? Ó? Repara que quando eu clicar em Excel, ele vai mostrar aqui para mim todas as possibilidades que eu tenho. Mas como o meu já está conectado, você vai precisar fazer a sua conexão. Então você vai clicar aqui em nova conexão, você vai selecionar o tipo de conexão que você quer. No caso, a minha conexão é com o Google Sheets. Se você quiser utilizar a conta da Microsoft mesmo, utilizando as planilhas Microsoft, você vai precisar conectar com o OneDrive. Então, se eu vim aqui, por exemplo, ó, cliquei nos 3 pontinhos, vim em OneDrive, e dentro do OneDrive, você pode vir aqui em novo, e você vai criar uma planilha. Então, por exemplo, da mesma forma que eu criei lá no Google Sheets, eu vou criar aqui uma pasta de trabalho do Excel. Criando a pasta de trabalho do Excel, eu vou fazer a mesma coisa. Repara que o nome dela é pasta, então eu vou renomear aqui para eu LTDA. Vou colocar aqui assim, ó, eu LTDA. Vou copiar esse nome aqui, vou vir aqui em planilha, eu LTDA. Posso copiar aqui a mesma nomenclatura que está aqui, só que aqui a gente tem uma diferença. Qual que é a diferença? Para ele funcionar no Google, nas planilhas da Microsoft, você vai precisar formatar essa planilha como tabela. Por quê? Porque no caso, o Power Apps, ele vai reconhecer aqui como se fosse uma tabela. E para a gente poder fazer isso, você seleciona aqui os dados que você quer, né? Então, ó, repara que eu selecionei as minhas colunas e eu venho nessa opção aqui, ó, de formatar como tabela. Posso escolher um modelo qualquer, vou escolher esse. E repara que ele está me perguntando, a sua tabela já tem cabeçalhos? Então, no meu caso, ela já tem. Eu já criei o nome das colunas, que são os cabeçalhos. Então, eu vou clicar aqui e vou dar um OK.
Repara que automaticamente ele criou uma linha em branco aqui, né, uma linha azul, na verdade, e a minha planilha está criada. Se eu voltar aqui, ó, dentro do meu OneDrive, repara que ele já mostrou aqui para mim o EULTDA. Então, quando você vier aqui no Power Apps, quando você selecionar aqui o seu OneDrive, ele vai aparecer aqui a sua EULTDA. No meu caso, eu quero utilizar uma planilha do Google Sheets, então também não tem nenhum problema. Então, vou vir dentro do meu Gmail, que é da Hybrid Theory Tech. Você pode selecionar o seu OneDrive caso você queira. E eu vou marcar EULTDA. Repara que ao marcar o EULTDA, eu posso clicar aqui em cima e eu venho nessa opção aqui onde está escrito conectar. Quando eu fizer isso, eu vou clicar em conectar. Ele vai mostrar aqui que está preparando tudo. E ele vai criar aqui um aplicativo para mim que eles chamam de aplicativo de 3 telas, né? São 3 telas básicas que esse aplicativo vai criar para mim de forma automática. Então eu vou dar um zoom aqui, ó. Então primeiro eu vou apertar um F11 e repara que ele já criou aqui um aplicativo, né? Uma tela de aplicativo normal para mim. Então o que eu preciso entender? Não se preocupa quanto à estrutura do Power Apps, porque ela é bem dinâmica e existem muitas funcionalidades aqui. Então, o que você vai fazer? Eu vou vir aqui, ó, do meu lado esquerdo e repara que essa primeira tela que ele mostrou é uma tela que chama Browse Screen 1. Então, essa vai ser a primeira tela do seu aplicativo. Se eu clicar aqui em minimizar, repara que ele criou 3 telas, assim como eu disse anteriormente, né? Para criar um aplicativo de 3 telas, ele vai criar isso aqui automático. A última tela que ele criou, ele chamou de Edit Screen. Então, dentro dessa Edit Screen, eu tenho as informações que estão listadas lá na minha planilha. Lembra que eu tinha criado a primeira coluna de data, a segunda coluna de valor, a terceira aqui de tipo de pagamento e a quarta de motivo? Então repara que ele veio aqui, né, e renomeou esse nome aqui para mim. A gente vai alterar isso aqui depois, mas tecnicamente o meu aplicativo agora já está funcionando. O que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui agora e criar um novo botão. Por quê? Porque eu tenho um botão aqui, ó. Repara que eu posso vir aqui e apertar um play e eu consigo ter uma visualização do meu aplicativo como se ele já estivesse publicado, como se ele estivesse funcionando. No nosso caso, ele ainda não está funcionando. Ele foi criado, a gente não salvou ele ainda e por enquanto ele não está fazendo nada. Repara que aqui, quando eu cliquei no modo de produção, digamos assim, todos os campos que eu tinha aqui embaixo, eles sumiram. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou clicar aqui em fechar. Eu vou clicar agora aqui em inserir, porque eu vou inserir um novo ícone. Eu quero inserir um ícone para mostrar para o meu usuário que ele precisa criar um novo formulário. Então, para isso, eu vou vir dentro de ícones e vou selecionar esse ícone de mais que está escrito adicionar. Repara que ele criou aqui o meu ícone, então eu posso posicionar ele no formato que eu quiser. Vou colocar aqui ele centralizado na parte de cima e vou pintar a cor dele aqui de branco, para ele ficar num padrão aí igual os outros ícones, né? Então, o que eu preciso fazer agora? Dentro desse ícone aqui, eu preciso colocar uma ação nele, ó. Repara que quando eu clicar nele agora, ó, ele não está fazendo nada. Ele até clica, mas ele não faz nada. Eu preciso que ao clicar esse botão, ele apareça para mim todas as opções que eu tenho para marcar dentro da minha planilha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui dentro dele e repara que aqui em cima ele surgiu aqui um campo de fórmulas, né? São as funções disponíveis dentro do Power Apps. Se você já está acostumado a trabalhar com Excel, trabalhar com Power BI, você vai se recordar que a Microsoft tem esses tipos de funções aqui em cima. Então, a função que eu quero criar é uma função para criar um novo formulário. Então, eu vou apagar esse false que está aqui e vou escrever new. Repara que ao escrever new, ele vai me dar essa opção chamada de new form. Dentro de new form, quando eu clicar aqui, ele vai abrir esse parêntese para mim. Então, dentro desse parêntese aqui, ó, repara que ele está chamando aqui de edit form 1. O que é esse edit form 1? É o nome que ele deu para o formulário que a gente criou, que é esse formulário aqui, ó. No nosso caso, a gente não vai precisar mudar ele, né? Vamos deixar ele assim. E repara que ele deu um xizinho vermelho aqui, ó. Por quê? Porque ele está esperando que a gente feche o parêntese. Então, quando eu fecho o parêntese, agora sim ele está indicando para mim que a nossa fórmula aqui está funcionando. Repara que eu tenho o nome de Edit Form 1. Se eu quisesse mudar esse nome aqui, ó, bastaria eu clicar aqui 2 vezes e colocar outro nome, como formulário, ou o nome que você achar mais intuitivo. No meu caso, eu vou deixar assim mesmo, porque para o usuário final, né? Para você, na hora que estiver utilizando o aplicativo, isso não vai fazer diferença. Então, eu vou deixar aqui o Edit Form 1. Beleza.
Então, se você clicar em cima do cartãozinho, ó, em cima do cheque, repara que ele está dando aqui uma função chamada Submit Form. O que essa Submit Form faz? Essa Submit Form, ela envia os dados que você computou. Então agora, galera, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui no maisinho, vou deixar ele criar um novo formulário, vou colocar qualquer coisa aqui na data, qualquer coisa no valor, qualquer coisa aqui, qualquer coisa de cá. E vou vir aqui e vou dar um enviar. Repara que ao fazer isso, o que ele vai fazer? Ó? Ele já deu uma pensadinha aqui em cima, e agora se eu voltar lá na minha planilha, ó, repara que ele já criou esse campo aqui para mim. Então, dessa forma, a gente tem agora tudo que a gente desenvolveu ali no nosso aplicativo salvo na nossa planilha. Logicamente, ele vai criar uma outra coluna aqui, né, com um ID, e meio que ele está criando um ID para cada um dos registros, né, que a gente está fazendo. Porque pode ser que eu preencha o mesmo registro aqui de novo, e ele precisa entender que esse registro aqui é único dentro da minha planilha. Mas, tecnicamente, já está funcionando. O que a gente precisa fazer agora? A gente deixar isso aqui mais dinâmico e mais intuitivo. A data, eu quero ver se quando eu clicar aqui em cima tem uma opção de mostrar a data. O valor, eu quero colocar um range de valor de repente. Tipo de pagamento, eu quero colocar uma caixinha de seleção para eu poder marcar se é crédito ou débito. Os motivos, eu posso também fazer algo parecido com isso. Então, antes da gente fazer isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, ó, em salvar e vou salvar o nosso aplicativo. Repara que ele vai pedir aqui para você colocar um nome. Então, eu vou colocar aqui Adriano Finanças, por exemplo, mas você pode colocar eu LTDA, Adriano LTDA, Adriano tracinho SA, que se você colocar aqui, por exemplo, Adriano traço SA e tentar salvar, ele vai dar um erro, porque ele vai falar que não tem como você utilizar aqui esses caracteres especiais. Então, se eu colocar Adriano SA e salvar, repara que ele vai salvar o meu app. E depois que eu salvar o meu app, eu posso vir aqui, ó, e clicar agora em publicar. Então significa que quando eu clicar em publicar essa versão, esse aplicativo já vai estar disponível dentro do meu celular quando eu baixar o Power Apps. Então não se preocupe que agora o nosso próximo passo é automatizar aqui essas caixas de seleção para ficar mais intuitivas e a gente continua vendo aí na próxima aula. Bom, galera, então agora que a gente já entendeu aqui como que funciona, né, e a gente olhou que na nossa última aula as informações vieram para cá, o que a gente vai precisar fazer agora? A gente vai tentar deixar isso aqui de um formato mais intuitivo. Então, repara o seguinte, eu tenho aqui a minha data, e dentro da minha data eu tenho essa caixa de seleção. Só que essa caixa de seleção, ela é como se fosse um container. E esse container eu tenho um retângulo branco que está aqui em volta, tenho essa caixa onde eu clico aqui e tenho esse título aqui em cima. Então, o que eu quero substituir é esse item aqui por outro item. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou vir aqui agora, vou clicar em inserir e dentro de inserir eu vou selecionar aqui a opção de seletor de data. Repara que ele vai falar para mim, ó, o cartão de dados está bloqueado, que é necessário desbloquear. Então, eu vou clicar em desbloquear e adicionar. O mesmo é possível quando você vem aqui, ó, em avançado e você clica aqui em desbloquear também, sem problema. Então, repara o seguinte, ó, eu tenho agora esse cartão de cá e aqui eu preciso só dimensionar um pouquinho mais aqui, ó, para conseguir explicar para vocês. Então, repara que agora eu tenho a minha data aqui. E esse item daqui, ó, é o meu Parent Default. Esse Parent Default, o nome dele é Data Card Value 5. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esse item aqui e eu preciso que quando eu selecione essa informação, ele leve para mim essa informação direto para a minha planilha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou excluir esse item aqui de cima e vou arrastar ele um pouquinho para cá. Repara que ao fazer isso, ele está dando dois erros aqui. Por que ele está dando um erro? Porque não existe mais aquele componente que eu tinha aqui. O componente agora que eu substituí foi por esse de data. E repara que por default, por padrão, ele está trazendo para mim ó, a data de hoje. Por isso que ele está trazendo today e está abrindo parêntese. Que eu vou deixar, porque provavelmente quando você estiver fazendo a sua compra, você vai estar fazendo sua compra no dia. Então, tecnicamente, deixar ele como por padrão hoje vai ficar mais fácil. Só que agora a gente precisa corrigir esse erro que está dando aqui em cima. Então, a primeira coisa, o nome desse item aqui, ó, repara que ele chama Date Picker 1.
Você pode renomear o nome se você quiser, não tem problema. Eu vou só copiar ele aqui por enquanto. E vou vir aqui ó, e clicar nesse errinho vermelho e clicar em editar na barra de fórmulas. Repara que ao clicar aqui, ele está aparecendo ó, datacardValue.txt. Esse datacardValue5 aqui, o 5, era o que eu acabei de apagar. Por isso que ele está dando erro, porque ele está lendo ainda na fórmula de um objeto que não existe mais, um objeto que eu já excluí. Então, eu vou apagar tudo isso daqui, vou dar um Ctrl V, que esse aqui agora é o meu datePicker1. E agora eu preciso dar um ponto aqui, e quando eu der um ponto, ele vai ter essa opção aqui, ó, chamada Select Date, ou seja, dentro do meu componente de data, eu quero que você selecione uma data. Ele continua dando um erro de cá, porque são dois componentes que gastavam, né, que utilizavam aquele nome. Então, o segundo componente é esse aqui, ó. No caso, eu vou só apagar ele aqui, ó. Vou apagar e repara que já vai parar de dar erro. Nesse caso, o que vai acontecer agora? Quando eu vier no meu aplicativo e der play, repara que agora quando eu clicar aqui, ele vai abrir para mim um menu suspenso, onde eu tenho uma data para eu poder setar. Então, digamos que eu quero falar que eu comprei no dia 11. Você vai clicar no dia 11 e vai dar um OK. Quando a gente clicar aqui em enviar, ele vai pegar esse componente e ele vai levar lá para a nossa planilha. Então, o que a gente precisa fazer agora é mudar os outros itens. Assim como a gente fez para o primeiro, a gente vai fazer para os outros. Então, no de baixo, eu quero mudar esse item de valor. Então, mesma coisa. Só para eu deixar aqui mais claro, né, eu vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho dele. Vou clicar aqui, vou clicar em inserir. Só que agora eu quero inserir algo que me dá um valor, digamos assim, né? Então, a gente vai ver que existem vários e vários componentes que a gente pode fazer aqui. E existem vários tipos de entradas. Ó. Nós temos aqui entradas de textos, entrada caneta, seletor de data, caixa de listagem, né? E o que a gente vai selecionar aqui é o controle deslizante. Então, quando eu selecionar o controle deslizante, ele vai me fazer a mesma pergunta para eu desbloquear e adicionar. Então, vou clicar aqui em desbloquear e adicionar. E repara que ele vai dar aqui e incluir esse mesmo item aqui, ó. Então, repara que eu vou deixar esse item aqui para ele ficar no mesmo tamanho, né? Então, ó, deixei ele com o mesmo tamanho. Vou vir no de cima, vou dar um delete, ele vai voltar a dar erro aqui, né? E aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso vir aqui em cima, ó, vir aqui, e dentro desse item de cá, ó, vou só reposicionar de cá, e agora sim, ó, repara que ele deu um delayzinho aqui, mas ele tinha que dar esse erro mesmo. O nome desse componente chama slider1. Então eu preciso vir aqui em cima, editar a barra de fórmulas, e aqui eu vou colocar o slider1, ponto, e aí ele já vai me dar sugestões. No caso, o que eu quero é o ponto value, porque eu quero o valor que eu selecionar aqui. No de cá, que é o outro que está dando erro, eu vou clicar aqui e vou dar um delete. Não preciso. Então agora repara o seguinte, quando eu der um play, ó, eu vou poder vir aqui ó, e selecionar o valor que eu quero aqui. Só que você deve estar se perguntando, Adriano, mas eu quero gastar mais que 100, eu não quero gastar só esse valor. Como que eu faço? Então, esse componente ele tem algumas propriedades aqui. Ó. Se você vier dentro de propriedades, repara que ele vai trazer aqui para você as informações que você pode marcar. Ó. Se eu clicar em editar campo, aqui eu posso mudar também a ordem, tá? Se você quiser. Então, não significa necessariamente que você precisa colocar o 1 aqui na frente, tá? Para que se eu fizer isso aqui, ó, ele passou a data para cá. Mas por padrão, caso você queira colocar, eu acho que fica interessante também. Se você não quiser, então repara que quando a gente fez a nossa planilha lá, a gente colocou 1, 2, 3, 4. Se você não quiser fazer e depois só vir aqui, ó, em editar campo e você selecionar a ordem deles também, não tem problema. Agora, nesse componente de cá, repara que eu tenho aqui ó, os valores de mínimo e máximo. O máximo eu vou colocar um valor bem alto aqui, ó, vou colocar uns 50 mil que eu acredito que eu nunca vá gastar. Então agora, quando eu fizer isso e eu vier aqui, ó, repara que eu posso selecionar o valor que eu quiser. E aí você pode colocar de acordo com a sua renda. Eu coloquei um valor muito alto porque provavelmente eu nunca vou gastar 50 mil. Mas se você quiser colocar aqui, por exemplo, 2 mil reais, ficar um valor aí mais de acordo com a sua realidade, não sei, então você vai vir aqui e selecionar. Fica melhor do que você ter que escrever o texto caso você queira. Sendo assim, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa selecionar o tipo de pagamento. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é vir aqui e mudar esse nome. Só que repara que ele está bloqueado. Então, eu vou desbloquear, vou vir em propriedades, e agora eu vou vir aqui nele, ó, dar os cliques aqui. Peraí, só vou chegar esse aqui um pouquinho para baixo, ó. Beleza, vou chegar esse aqui um pouquinho para baixo.
E agora eu vou vir aqui e vou renomear o nome dele. Espera aí. Aí. 3, vou colocar aqui como tipo de pagamento. E aí, no tipo de pagamento, o que eu vou fazer? Nesse caso, eu já tenho uma caixinha aqui de seleção. Só que o que eu vou querer nessa seleção? Eu vou querer uma caixa de combinação. Eu quero poder clicar ali, né, e abrir um drop-down para mim, para eu poder selecionar as opções que eu quero. Então, eu vou vir aqui, vou abrir aqui um pouco, novamente, só para a gente olhar. Vou vir dentro de inserir, e dentro de inserir, eu vou vir aqui e selecionar o drop-down. Então, é esse suspenso aqui, ó. Então, vou selecionar o suspenso. Vou colocar ele aqui posicionado no mesmo tamanho que o de cá. Ó, ele já está selecionado. E repara que automaticamente ele está trazendo aqui um valor de 1. É um valor default que ele traz. Só que o que eu quero trazer aqui são informações que eu possa selecionar. E essas informações que eu posso selecionar, existem duas formas de você fazer. Uma delas é você já ter uma planilha onde você vai poder selecionar os nomes que você quiser. A outra é você vir e colocar na mão. Qual que é o melhor, Adriano? Depender da sua complexidade e da quantidade de nomes que você quer. No meu caso, eu tenho crédito, débito e dinheiro, são só três. Então, não preciso criar uma outra informação dessa dentro de uma planilha. Então, eu vou colocar essas informações aqui na mão. Como que eu vou fazer isso? Ó, eu vou vir aqui, vou abrir chaves, e dentro de chaves, o que que eu vou colocar? Vou colocar entre aspas duplas, vou colocar aqui, por exemplo, crédito. Repara que ele já apareceu crédito aqui para mim. Só que eu quero colocar as outras informações, então eu vou separar essas informações por ponto e vírgula. Então, eu vou dar aqui um ponto e vírgula, ó, repara, vou dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês. Então, eu tenho crédito, débito, dinheiro, beleza. Só que o que que acontece? Quando você fizer isso, ó, o que que vai acontecer? Eu vim aqui e dou play. Quando você fizer isso, repara que eu tenho crédito, débito e dinheiro. Só que tem duas formas de você fazer. A primeira delas, repara que ele já está selecionado crédito. Então você pode fazer isso. Se você acha que crédito é o que você mais utiliza, você pode deixar como crédito primeiro. Só que se você quiser que ele fique em branco para você selecionar, você pode colocar mais uma aspas vazia aqui, por exemplo, e repara que ele vai ficar em branco agora. Então quando você vier aqui, ó, ele vai ter uma opção em branco, crédito, débito e dinheiro. E aí fica como você preferir. No nosso caso, eu vou deixar ele nesse formato. Então, para a gente poder fazer ele funcionar, eu vou vir aqui, vou dar um delete nesse card aqui de cima, vou reposicionar aqui, ó, chegar esse componente um pouco para cima, vou vir aqui, vou colocar ele de cá, e aqui, ó, eu vou clicar no X, mesma coisa. Qual que é o nome desse componente? Ele está escrito drop-down 1, né? Então, editar fórmulas, vou vir aqui, colocar, como ele está do tipo texto, né? Então, já vou só apagar aqui e colocar o drop-down 1. Coloquei o drop-down 1, beleza. Vou vir no outro de cá. Espera aí. Beleza. Drop-down text. Ele não está aceitando o outro. Então, beleza. Tem ele aqui. Editar fórmula drop-down 1. Vou apagar esses dois aqui. Só para ver qual que é esse outro que ele está dando erro. Isso. Então, fazer o seguinte. Vou dar um Ctrl Z aqui. Beleza. Agora eu vou vir no de cá. Vou vir aqui, apagar ele, beleza. Nesse de cá, eu vou colocar aqui drop-down. Ponto text, ponto select text, porque eu preciso selecionar o texto que está aqui dentro. Só que eu quero selecionar o valor que está aqui dentro. Então, repare que eu coloquei dropdown, ponto select text, ponto value. E dessa forma, agora sim, quando eu der um playzinho aqui e eu selecionar, vou poder selecionar o valor que está dentro do meu dropdown. Agora a gente vai precisar fazer a mesma coisa aqui para o motivo. O motivo pode ser um texto literal, você pode escrever algo que você quiser. Mas você pode também separar, por exemplo, por categorias, né? Qual que é o tipo de motivo que eu estou utilizando? É uma compra diária? É algo que é obrigatório ou não? Então, a gente pode fazer algo no mesmo sentido. Então, eu vou aumentar a caixinha de novo aqui, vou vir em inserir, vou vir aqui dentro de drop-down, né? Nossa caixa suspensa, desbloquear, adicionar, vou descer a caixinha aqui, aqui dentro eu vou colocar entre chaves, vou colocar aqui entre aspas, vou deixar já esse valor vazio primeiro, e aqui eu vou colocar, por exemplo, como alimentação, sei lá, definir categorias, por exemplo, né? Alimentação,
Colocar aqui dentro da alimentação, vou colocar aqui contas de casa, um exemplo. Colocar aqui lazer, sei lá, educação, um exemplo. Então, por exemplo, coloquei esses tipos de K. Vou vir aqui em motivo, vou dar um delete. Ele vai dar aquele mesmo erro, vou vir de cá. Aqui agora ele vai chamar dropdown 2, eu acho. Isso, então dropdown 2. Vou vir aqui, editar a fórmula. Vai ser o dropdown 2 ponto select value, select text ponto value. Então agora ponto value. O outro de cá, vou vir aqui e vou apagar. Vou dar agora uma posicionada nele aqui melhor, né? Então vou subir aqui o motivo. Vou colocar ele aqui assim bonitinho. Vamos ver se ele está todo do mesmo tamanho. Então, beleza. Vou diminuir um pouquinho o zoom aqui, né? Então, ó, repara que o meu zoom agora já está um pouco melhor. Agora sim, repara que quando eu der um play, meu aplicativo agora está todo selecionado. Posso vir selecionar minha data, posso colocar o valor que eu quiser, tipo de pagamento que eu quero, motivo que eu quero. E aí, esse formato que eu estou ensinando para vocês é um formato bem simples, com 4 tipos de colunas, né? Só que você pode utilizar isso aqui para inúmeras atividades, não só para ser um aplicativo financeiro, mas como outras informações também. Se você quiser, sei lá, aplicar isso aqui para qualquer coisa que você quiser, dá para você fazer com o conhecimento que você adquiriu nessa aula. Então eu vou fechar aqui e existem vários formatos da gente poder trabalhar com o layout dele, né? Eu poderia subir uma imagem aqui, eu poderia mudar as cores, né? Então repara que quando a gente vem aqui no nosso painel de propriedades, ó, tem como mudar as cores, tem como colocar o alinhamento, borda, arredondado. São coisas que eu não vou mostrar por ser uma aula inicial. Mas para mostrar para vocês também que existem algumas coisas aqui, tem uma opção dele de tema. Então repara que você pode selecionar aqui, ó, um tema que ele já tem. Por exemplo, esse tema Aqua. Então repara que ele já montou um tema mais bonitinho aqui para você. Então, você pode selecionar imagens de fundo, as cores do preenchimento, enfim, existe uma infinidade de coisas que você pode fazer aqui no seu aplicativo. Ó. Então, vou deixar esse amarelo com preto, que eu particularmente gostei. Vou dar um salvar aqui. Dentro de salvar aqui, eu vou clicar em publicar. Vou vir aqui em publicar essa versão. E vamos fazer mais um teste aqui para ver se deu certo. Então, vou dar um play. Vou selecionar a data aqui de amanhã, por exemplo. Ok. Vou colocar um valor aqui de 373. O tipo de pagamento foi crédito. O motivo que eu tenho aqui foi contas de casa e vou dar um enviar. Repara que ele já sumiu o meu formulário aqui. E se eu vier na minha planilha, repara que ele já listou aqui para mim. Ó. Só preciso aumentar um pouquinho o tamanho. Ó. 11/10, 373. Tipo de pagamento crédito, contas de casa. Vamos fazer de novo. Vou colocar agora aqui um do dia 13. Vou colocar um valor aqui de R$ 1.401. No débito, o motivo foi lazer. Vou clicar aqui em enviar. Aqui ao clicar, ó, ele já veio aqui e automaticamente ele listou. Vou selecionar mais um, dia 15, ok. Vou colocar um valor aqui de 933, vai ser no dinheiro e o motivo vai ser educação. Vou vir aqui, enviar, repara que ele enviou. Ó, ele substitui aqui, porque provavelmente eu não cliquei em fazer um novo formulário. Ó. Então, ele substituiu o valor que eu tinha lá. Então, sempre que você quiser fazer um novo, lembra de clicar no maisinho. Então, agora vai, ó, dia 15, dá um OK. Um valor aqui de 833, no tipo dinheiro, motivo, educação. Clique em enviar. Beleza, ele já subiu para cá. Então, assim sucessivamente você consegue fazer. O que você precisa fazer agora? Você precisa baixar o aplicativo da Power Apps. Então, acredito que eu tenho aqui no Microsoft Store, só para mostrar para vocês como seria, mas você vai baixar o aplicativo no formato do seu celular. Então, se você tem um iPhone, você vai baixar no Apple Store. Se você tem um aplicativo, se você tem um celular Android, você vai baixar no Play Store. Então, basicamente, o que você precisa fazer? Você precisa entrar lá na sua loja virtual, digamos assim, e você precisa baixar o seu aplicativo. Outras coisas que você pode fazer aqui, ó, é o seguinte. Então, quando você clicar em publicar, ó, repara que ele mostrou aqui, beleza, publicar essa versão. Lembre-se sempre de publicar. Então, aqui você pode ir testando outros tipos de coisas que tem, ó, como adicionar dados para você criar uma nova tela, os temas, as cores da tela de fundo, ó, imagens da tela de fundo, configurações. Quando você clica em configurações, tem como você colocar como ele vai aparecer para você
no seu aplicativo. Então, repara que tem como você colocar uma descrição, ícone do aplicativo, né? Então, você pode escolher um ícone, por exemplo. Vamos colocar aqui dinheiro, ícone, um exemplo. Então, vou vir aqui em imagem. Lá, vou pegar essa imagem qualquer aqui, ó. Vou dar um salvar como, vou salvar aqui na minha área de trabalho. Tem uma imagem. Então, se eu voltar lá no meu app, ó, eu vou vir aqui em adicionar imagem. Vou lá na minha área de trabalho, essa imagem aqui. Repara que ele colocou a cor, posso mudar a cor. Ó, se eu colocar preto não vai fazer sentido, porque o recorte dela já é preto, né? Então posso colocar um cinza aqui, por exemplo, ou um verde, a cor que você preferir. Aqui tem como você personalizar também, colocar tanto o hexadecimal quanto o RGB, mas no meu caso eu vou colocar aqui um cinza desse aqui, por padrão. Repara que tem como colocar aqui para salvar automaticamente. Aí tem como eu definir aqui as orientações, se eu quero retrato, paisagem. Existem algo sobre recursos futuros aqui, suporte, mas tecnicamente o que eu quero por enquanto é só isso. Então, ao fazer isso, a gente tem agora o nosso aplicativo completamente criado. Vou vir aqui dar um publicar novamente, publicar essa versão. E aí repara o seguinte, quando você fizer esse aplicativo e você publicar, o que vai acontecer? Você vai precisar logar nesse aplicativo do Power Apps com a mesma conta que você está utilizando aqui, ó. No meu caso, essa aqui, ó, adriana@t01q1, parará. E aí você vai ver agora dentro do seu aplicativo uma home parecida com essa. Pode ser que não esteja muito bacana talvez para você ver, mas você vai ver aqui em seus apps, repara que ele já está aparecendo aqui para mim como disponível. Então, eu vou clicar aqui em Adriano SA e ele vai carregar o app aqui para mim. Assim que ele carregar o app para mim, ó, repara que ele já apareceu aqui as minhas transações. Eu vou clicar aqui no maisinho. Repara que no maisinho ele já abriu aqui para mim. No meu caso, as configurações do meu celular estão em inglês. Então, eu vou vir aqui, ó, vou selecionar uma data como dia 25, vou dar um OK. Vou colocar aqui um valor de R$ 1.600, vou colocar o tipo de pagamento no débito, o motivo eu vou colocar aqui lazer e vou dar um enviar. Repara que ele vai carregar. Se eu voltar aqui na minha planilha agora, ó, repara que automaticamente ele trouxe aqui para mim. A única diferença é que, como ele está pegando as configurações do meu celular, ele está pegando configurações aqui em inglês, então ele está trazendo a data em inglês. Mas, tirando isso, todas as informações aqui funcionou certinho. Bom, galera, então o que eu tinha para mostrar para vocês era isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Foi uma aula bem simples e bem prática, mas que eu acredito que contribuiu bastante para vocês fazerem essas aplicações utilizando o Power Apps. Então, qual que vai ser a próxima aula, né? Em breve eu vou estar gravando mais uma aula que eu vou colocar na descrição aqui do vídeo também, onde eu vou ensinar agora como a gente vai construir um BI utilizando essa planilha. Porque tecnicamente você fez agora só a parte de imputar os seus gastos dentro de uma planilha. Só que a gente precisa agora pegar os seus dados e entender eles dentro de um dashboard em como que está acontecendo que as suas contas, né, estão crescendo, que seu dinheiro está indo embora e a gente descobrir quais são os motivos deles. Então, espero que vocês tenham gostado. É isso aí, galera, e tamo junto.